instrumentos realmente. Vamos convidar a chefe Rosa Guerra para fazer então a apresentação do nosso manual. É um desafio. Sem palestra para servir. Bom dia a todos. Chefe Celso, muito obrigada, chefe Celso. Eu, a semelhança do chefe Quincas, também tive que escrever, tenho mesmo que ler, chefe Celso. Senão, não consigo. Obrigada. Com a devida permissão da mesa do presídio, eu começo por agradecer a honra que me coube nesta fase, neste momento da cerimônia, do ato do lançamento do Manual de Dirigentes. E agradeço por este facto à equipa nacional, pela confiança que foi depositada para este momento, que é sublime, porque de facto é o momento para a apresentação da obra por Manual do Dirigente. E começaria por dizer que a Associação dos Escuteiros de Angola tem uma finalidade própria, como sabemos, destina-se à formação integral de crianças, adolescentes e jovens. E esta formação, esta educação é feita, como sabemos todos, com base no método escutista. Ora, é com o objetivo de garantir a correta aplicação desse método escutista e permitir um escutismo seguro, como está a ser dito desde o princípio desta cerimônia, que a Associação dos Escuteiros de Angola decidiu proceder hoje ao lançamento desse Manual do Dirigente como instrumento de apoio e de suporte na programação e realização de atividades com escuteiros sob a responsabilidade de cada dirigente que trabalha diretamente com os jovens. Eu, no princípio, creio que terei falado com o chefe Dinho e manifestei a minha satisfação por ele ter permitido que a Lubita estivesse aqui entre nós, mas depois vi também um caminheiro, não sei se ainda está aí, e que estão presentes para testemunhar este ato de lançamento. Muitos parabéns por este facto e por estarem também aqui conosco. Então dizia que enquanto adultos, enquanto dirigentes da Associação dos Escuteiros de Angola, nós temos uma missão, e a missão não é mais senão educar através da aplicação do método escutista, mas tendo sempre presente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, então é com esse espírito que eu começaria por questionar, afinal de contas, o que é isso de ser adulto no escutismo e na Associação dos Escuteiros de Angola. E eu socorri-me precisamente do manual e dos outros instrumentos que nós já temos, para dizer que ser adulto no escutismo, podemos acompanhar para quem já tem o manual, na página, creio que 48, ser adulto no escutismo e na EA não pode resultar apenas do voluntariado e muito menos de ser visto como algo apenas acessível a alguns ou aos escolhidos, como muitas vezes se diz. Por quê?
porque isso está muito bem definido no manual e podemos encontrar também nos outros instrumentos, e no programa educativo da EA também encontramos isso. Ser adulto no escutismo deve resultar de um encontro entre uma intenção voluntária do próprio adulto e do cumprimento de requisitos estabelecidos pela Associação de Escuteiros de Angola, a EA. Ora, esse encontro, este casamento, se nós quisermos, terá de consubstanciar-se num compromisso que envolve uma formação contínua desse adulto ao longo do ciclo de vida na associação. Portanto, isto é muito importante, assumir um compromisso na formação contínua do adulto. É tão importante porque por causa da interação e por causa da relação que esse adulto vai ter com as crianças, com os adolescentes e com os jovens, porque, depois vamos ver isso lá mais para frente, e o manual também faz questão de apresentar isto, porque a relação adulto-jovem, como um dos elementos do método, de facto tem sido um elemento muito desafiador na sua concretização. Tem sido um elemento que, de facto, inspira cuidado para quem trabalha com crianças, para quem trabalha com jovens e para quem trabalha com o adolescente. Ora, olhando para o perfil do adulto e continuando a fazer recurso ao manual do dirigente, há um perfil muito próprio e muito bem descrito, de forma muito clara. Disse que o dirigente da EA é um adulto, sim, é um educador, sim, mas este adulto, esse educador, deve assumir um compromisso pessoal e voluntário, um compromisso de trabalhar na implementação e desenvolvimento da proposta educativa da EA. E, ao ser assim, esse adulto deve assumir o compromisso de quê? O único compromisso que o adulto deve assumir, o compromisso do serviço, o compromisso de servir. Lá está. Para continuar a servir e prestar um serviço de qualidade, o compromisso, que já se disse anteriormente, na formação permanente, formação contínua do próprio adulto. É por isso, então, como há este compromisso do servir, há este compromisso do serviço, o que é que se propõe? É que, para além do voluntariado, essa disposição que o adulto tem no serviço, é necessário ainda que o adulto tenha presente a lei dos 3 S, que acho que todos nós conhecemos, que é o saber, saber fazer e o saber ser. Então, o saber conhecimentos, como sabemos, depois o saber fazer, que diz respeito à competência, e o saber ser, que está ligada à atitude. Obviamente que esta atitude diz respeito ao conhecimento e à formação adequada que esse adulto deve ter para melhor prestar o serviço, para prestar o serviço de qualidade. Mas atenção, eu estou a falar aqui de uma formação, mas é a formação específica para a função daquele cargo que o dirigente for chamado a exercer. É desta função, é desta formação a que eu estou a referir, porque de facto o dirigente, o adulto, deve prestar serviço lá onde ele sabe fazer. Daí então a importância e o valor deste manual. A importância e o valor deste manual. Por quê? Porque o dirigente, como disse, é chamado como o responsável direto e imediato da formação da criança, do jovem e do adolescente. Então, este manual, para nós percebermos, o manual que agora está sobre as nossas mãos, o manual do dirigente da Associação dos Escuteiros de Angola, é composto de 284 páginas. E o que é isso? Obviamente, muitos estão a perguntar, não é? O manual chegou, mas o que é isso? Manual do dirigente da Associação dos Escuteiros de Angola. Bom, é um manual, é um instrumento, é uma ferramenta, como já se disse, que procurou reunir os projetos educativos das quatro secções.
nomeadamente a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Portanto, este é o manual do dirigente que procurou fazer este trabalho, reunir os projetos educativos das 4 secções, enfim, destinadas especificamente, como se diz, à equipa de animação. A equipa de animação. Ora, na sua estrutura, na estrutura desse manual, depois, pronto, pode-se ver isso no índice. Eu costumo dizer que aquilo que pode ser lido, também não é para perdermos tempo estar aqui a dizer o que é que está na página 5, na página 10 ou na página 15. Portanto, mas há uma estrutura. E dessa estrutura que o manual nos apresenta, eu gostaria de destacar aqui o seguinte. Ele começa por apresentar o quê? Começa por fazer uma apresentação da ação pedagógica. O manual começa aí e vejam a importância disso. Uma ação pedagógica e este manual divide esta ação pedagógica em 3 áreas complementares. Designadamente, nos diz e define quem são os destinatários da ação pedagógica. Isso é muito importante para nós, porque nós temos que estar muito claros e muito conscientes destes destinatários da ação pedagógica, por causa da nossa missão, a missão de educar e a missão de formar, para que não haja depois confusão ou confundibilidade, como se costuma dizer, enfim, com as outras associações, com outras atividades e com outras finalidades. Então, relativamente aos destinatários da ação pedagógica, aqui os autores socorreram-se da Constituição da Organização Mundial do Movimento Escutista e procurou-se apresentar aqui estes destinatários e fez uma arrumação, fez uma organização destes destinatários em função da sua faixa etária. Tanto é assim que o manual apresenta estes destinatários da ação pedagógica. Depois da ação pedagógica, o que é que o manual fez? Tanto dentro deste item na ação pedagógica, como dizia, dividiu em 3 áreas complementares, temos então o programa educativo que o escutismo oferece. Porque muitas vezes nós perguntamos qual é o programa educativo, e como já se disse nos testemunhos, o que está aqui no manual agora não é nada estranho, não é nada que nós não façamos já. Nós já conhecemos, só que procurou-se reunir tudo isto neste manual como um guia, como um instrumento orientador da ação e da atividade do dirigente. Então está aqui o programa educativo que nós oferecemos, é assim que nós encontramos no manual. E eu já ouvi pessoas que já tiveram contatos com o manual a perguntar assim, mas essa pergunta, o programa que nós oferecemos, mas que oferecemos a quem? Oferecemos aonde? Obviamente que oferecemos aos jovens, é isto, o que a AEA oferece aos jovens. E aqui fez o curso também a Conferência de Durban de 1999, porque foi esta conferência que definiu a missão do escutismo. E lá definiu-se que a missão do escutismo nada mais é do que contribuir para a educação de jovens através de um sistema de valores enunciados na Lei e Promessas Escutistas. Então foi a partir da declaração dessa missão que a Associação de Escuteiros de Angola também elaborou a sua proposta educativa, onde expressa a sua intenção educativa, onde expressa aquilo que pode oferecer aos jovens dentro de uma determinada comunidade e por um período de tempo. Tudo isto pode ser confirmado na página 19 do Manual do Dirigente. Ou seja, o que é que se pretende com isto, quando se diz assim o programa educativo que oferecemos? É que, por via dessa proposta educativa, a AEA pretende o quê? Pretende ajudar os jovens a crescer de forma saudável e consciente. A AEA pretende ajudar os jovens a descobrir e a viver segundo os valores do homem novo.
A AEA pretende ajudar os jovens a tornarem-se detentores do saber, pretende ainda ajudar os jovens a serem pessoas responsáveis, autônomas, íntegras, pessoas honestas e pessoas que desenvolvam o espírito do amor ao próximo. No fundo, estão aqui algumas sugestões dentro da proposta educativa da AEA. Depois, dizia também um outro elemento dentro da ação pedagógica é o como implementar. O como implementar nada mais é, e a resposta desse como implementar encontramos-la nas 8 maravilhas do método escutista. O como implementar é isto. Temos que ter presente, temos que ter em conta os 8 elementos do método escutista. Então, por que que se diz isso? Por que que se junta aqui este como implementar aos 8 elementos do método escutista? Porque o escutismo tem uma finalidade específica. O escutismo tem uma finalidade própria e esta finalidade do escutismo consiste em contribuir para o desenvolvimento dos jovens, ajudando estes mesmos jovens a realizarem-se plenamente em relação às suas possibilidades físicas, intelectuais, sociais, espirituais, caráteres. Se quisermos, estamos aqui a falar também das áreas de desenvolvimento, Ora, então, essa finalidade que foi aqui descrita e que aparece de forma muito clara no manual, só é possível, no fundo é isso que se apresenta aqui, por via da aplicação do método escutista. É isso, quando se pergunta assim, o como implementar, nós temos que ter presente sempre o método escutista, porque é por via do método escutista que se permite alcançar esta finalidade. Bom, e por causa disso, por causa desta importância que se dá deste método, talvez valha a pena fazer aqui uma pequena paragem e perder aqui algum tempo. Para quê? Para refletirmos aqui 2 ou 3 questões dentro destes elementos do método. E, bom, a primeira questão tem a ver com aquele elemento muito falado, que é a relação adulto e jovem no escutismo. Bom, tem sido... O chefe Sanana está aqui a rir, porque de facto sabe da polêmica e da problemática que nós vivemos quando tratamos deste tema. E quais são os problemas que se levantam? São vários. Alguns deles, às vezes, têm a ver com o facto de o adulto, o dirigente, desviar-se um bocadinho do seu papel. O adulto é o irmão mais velho perante o jovem, perante a criança, perante o adolescente. Então, isto fica claro nos manuais, fica claro nos livros, fica claro na Constituição, fica claro no regulamento. Mas depois, na prática, na hora da materialização, na hora da concretização, depois temos aqui estes problemas. E, bom, o outro elemento, isto é um lado, não é, em relação ao dirigente, porque assim, o adulto, seja lá onde for, seja no movimento escutista, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, acaba por ser sempre um modelo, é sempre visto como um modelo. E nesta questão do adulto ser um modelo, de vezes ser uma referência, portanto, há aspectos a se ter em conta, principalmente com a questão afetiva das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, para depois não se confundir aqui outras coisas. Mas há um aspecto que é ainda mais importante do que este em relação a este elemento do método, que tem a ver com o envolvimento do adulto versus a autonomia. Há aqui também... não diria problemas, mas desafios. Há aqui desafios que nós precisamos, de facto, prestar atenção. E porquê? Bom, porque o manual está a definir quem são os destinatários do programa educativo, da ação educativa.
Mas agora nós temos também o manual de forma muito clara na página 221, não é? A explicar como é que o adulto intervém, ou melhor dito, o que é que o manual diz? É que quanto menor for a idade, maior é a intervenção do adulto. E quanto maior for a idade, menor é a intervenção do dirigente, do adulto. Portanto, isso é tão importante, é muito importante, porque depois, a partir desta articulação, pode-se ou não promover a autonomia ou matar essa autonomia que se pretende. Então, eu pediria uma atenção especial aos destinatários deste manual, aos dirigentes, aos adultos, para, enfim, com um lápis ou um marcador, assinalar mesmo e marcar, porque esta questão, de facto, é muito importante, da autonomia, do envolvimento do adulto e versus autonomia do destinatário do programa educativo, para depois não termos também problemas desnecessários, para evitarmos mesmo situações. Daí, então, também voltar um bocadinho à questão da formação. É que se o adulto não estiver atento, se não ler, porque às vezes o nosso problema também só está mesmo em ler, depois não sabemos qual é o nosso papel, em que momento é que devemos intervir, em que momento é que devemos fazer o recuo. Porque às vezes há um recuo também necessário e recuo educativo que se deve fazer para se garantir essa formação integral. Porque se depois nós não acautelarmos essas situações, esta da autonomia não, mas em relação ao primeiro aspecto que eu já disse, vamos ter o chefe Sapalalo a intervir na questão do escutismo seguro, né? Então, se pudermos evitar isto, também seria bom para permitir uma convivência sadia e a concretização do programa educativo. Depois, no manual, há um outro aspecto que eu também gostaria de realçar neste momento, e tem a ver com o uniforme, as insígnias e os símbolos. Esta questão do uniforme, insígnias e símbolos está apresentada na página 88 do manual e aí se diz, apresenta-se, ilustra-se de forma muito clara como é que os símbolos e as insígnias devem ser usados. E tem mais, por isso é que eu faço aqui esse alerta, por isso é que eu desperto aqui para a nossa ação, para as nossas atitudes. Porque lá está a dizer do manual que o uso de símbolos e insígnias não regulamentados é proibido. É proibido. O chefe Francisco não precisa fazer, o gosto é isso mesmo. É proibido. É proibido. E aí também uma responsabilidade sua, direta, para cautelar esta situação. E é proibido. Se é proibido, o não cumprimento do que está a ser proibido depois gera consequências. E as consequências, nos últimos anos, não têm sido muito favoráveis. Não têm sido muito favoráveis. Então, muita atenção a isto, muita atenção a essas questões, muita atenção a esses aspectos. O resto são coisas conhecidas, por exemplo, o sistema de progresso, que também vem aqui apresentado, vem aqui espelhado, marco simbólico, enfim, e outros aspectos que não vale a pena, neste ato oficial e simbólico de lançamento do livro, estar a explicar o que aconteceu no manual, porque senão depois também vocês já não vão querer comprar o livro e provavelmente já não vão querer ler. Vale a pena ler, caros dirigentes. Como já se disse no princípio, nós temos a graça e temos a oportunidade de ter agora este manual. Não tínhamos, não é? Já se cobrava, já se fazia sentir. Agora que nós temos a possibilidade de
coordenar, programar e realizar melhor as nossas atividades. Então, era com esta pequena resenha que eu gostaria de fazer a apresentação deste manual e não poderia concluir sem, mais uma vez, dizer muito obrigada a todos os voluntários que se empenharam desde o princípio, que se dedicaram, que não hesitaram em deixar famílias, deixar o emprego, porque às vezes foi necessário sair em dias de trabalho para ir até o UIS, gastar do salário próprio, e não é tarefa para amadores, é mesmo tarefa de quem de facto está comprometido com a missão, é tarefa de quem está comprometido com a causa, e hoje nós estamos a ver que o esforço valeu a pena. Então, muito boa sorte a todos e desejo que de facto tenham um livro, tenham um manual e que incentivem os demais dirigentes também a terem um manual. Homenagem a todos e muito obrigada. Assim é que é, assim é que é.